Queridos, leia aqui comigo o tema da nossa campanha. Diga comigo assim: armas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Nós só estamos aqui porque nós acreditamos que Deus ele é mais forte do que a crise. Deus ele é mais forte para nos unir do que aquilo que pode separar. Deus ele é mais forte do que aquilo que está tentando impedir a promessa. Você crê nisso? Deus colocou uma palavra, abre aí, Josué capítulo 6. Hoje nós vamos aprender e nós vamos fazer um ato profético aqui no final. Eu tenho certeza que Deus vai falar conosco de forma muito profunda, através da palavra. Josué capítulo 6, deixa preparadinho aí para a gente. E nós vamos ouvir a história, essa história que tanto marcou o povo de Deus, essa história que é a queda da muralha. Eu sei que você já cantou Vem com Josué, você já cantou, então se você não leu a Bíblia, você sabe que houve uma muralha que tentou impedir uma promessa do povo de Deus, e hoje eu quero compartilhar com você essa história de reviravolta, linda, e nós vamos compartilhar. Josué capítulo 1, vamos ler aqui a palavra do Senhor. Ora, Jericó estava, diga comigo, rigorosamente fechada, por causa dos filhos de Israel, ninguém saía e nem entrava. Então disse o Senhor a Josué, ele falou assim: olha, tenho dado na tua mão Jericó, ao seu rei, aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeai, olha a estratégia de Deus, a cidade, cercando-a uma vez, assim farei por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre, de carneiro, adiante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade, quantas vezes? E os sacerdotes tocarão as trombetas. Verso 6. E será que, então Josué filho de Nun chamou aos sacerdotes e disse: levai a arca da aliança. Os 7 sacerdotes levaram 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. Verso 7. E disse o povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. O verso 8. E assim foi que, como Josué dissera ao povo, olha a obediência, e aos 7 sacerdotes, levando os 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor, o que significa a arca do Senhor? A presença. E os homens armados iam adiante dos sacerdotes, que tocavam as trombetas, e a retaguarda seguia após, mais uma vez, a arca, andando e tocando as trombetas e os sacerdotes. Porém ao povo Josué tinha dado a ordem, dizendo: não gritareis. Olha o silêncio aqui, intencional. Isso aqui eu vou explicar para vocês. Tem hora que não é hora de gritar, irmãos. Existe um tempo da vitória que nós vamos glorificar, vamos dar o testemunho. Mas Josué falou: olha, vocês vão passar 6 dias em silêncio. Às vezes Deus está fazendo, e o povo de Deus está em silêncio. Às vezes Deus está em silêncio. O povo estava rodeando ali, irmãos. Rodear uma cidade como Jericó, eu estive lá, Jericó é gigante. Nunca mais foi erguida Jericó. Até hoje são ruínas. Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia que eu vos diga: gritai, aí sim, vocês vão gritar. Josué explicando para o povo. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez, e entraram no arraial e passaram a noite no arraial. O verso 12, depois Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram mais uma vez a presença. Olha, quase todos os versículos você vai ver aquilo que a Samara introduziu aqui, a presença do Senhor. Verso 13, e
aos 7 sacerdotes que levavam os 7 trombetas de chifres de carneiro adiante da arca do Senhor, iam andando continuamente e tocavam as trombetas, e os homens armados iam adiante deles, e na retaguarda seguia atrás, o quê? E os sacerdotes iam andando e tocando as trombetas. Assim rodearam outra vez a cidade no segundo dia e voltaram para o arraial. Assim fizeram todos os 6 dias. Diga assim: obediência. E aí olha o que aconteceu no verso 16. E sucedeu que, tocando pela 7ª vez as trombetas, disse Josué ao povo: agora o quê? Agora o quê? Gritai. Chegou a hora de Deus fazer prodígios, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Continua. Porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo que houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviavam. Olha o verso 18: tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos façais malditos ao tomardes o anátema. Assim façais maldito o arraial de Israel e o perturbeis. O verso 19: porém toda a prata e o ouro e os vasos de metal, de ferro, são consagrados irão ao tesouro do Senhor. Verso 20: gritou, pois, diga comigo, gritou, pois, o povo. Olha isso, irmãos, tocando os sacerdotes a trombeta, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da trombeta, gritou, e o povo com grande brado, e muito caiu abaixo. E o muro, o que aconteceu com o muro? O muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada um em frente de si, e diga comigo, e conquistaram. Diga comigo, e tomaram a cidade. Amados, feche os seus olhos, do jeito que você está, sentado mesmo. Maravilhoso Deus, muito obrigado, Senhor, porque só o Senhor tem armas, Senhor. Só o Senhor tem armas no mundo invisível, tem estratégias, Senhor, diferentes da nossa. Nos ajuda a aprender contigo, Senhor, nessa história de reviravolta. Nessa história, Senhor, que eu sei que tem algo a nos ensinar, meu Pai, nesta tarde. Fala conosco, eu te peço, em no nome santo de Jesus. A igreja diz, amém. Queridos, preste muita atenção, é através da palavra que Deus, Ele muda o nosso pensamento, a nossa cosmovisão. O povo de Deus, assim como você, tinha uma promessa. Você tem promessa de Deus? Quem tem promessa aí? Nós estamos fazendo hoje, está fazendo 12 anos que nós fazemos esse culto aqui. Quem pode glorificar a Deus? 12 anos, irmãos, fazendo esse culto. Hoje é aniversário. Estava lembrando ali, irmã Samara, quantos testemunhos, quantas pessoas que estão fora do país, até hoje me mandam mensagem. Pessoas que estão na Inglaterra, nos Estados Unidos. Até a Samara foi para a Europa, até voltou. Esse povo tinha uma promessa de Deus. Esse povo, ele tinha passado, irmãos, 40 anos ali no deserto, lembrando da promessa. Mas agora, parece que quando uma promessa está para chegar, as coisas pioram. Não sei se já aconteceu com você. Você sabe, você fez uma boa prova, você ali está num bom relacionamento, as coisas vão acontecer. Mas às vezes, parece que tem o último desafio. Esse povo estava passando por isso. Deixa o tema da campanha lá, por favor, na tela, meu querido. Esse povo precisava de uma arma poderosa. Esse povo agora, irmãos, estava diante de uma, diga comigo, fortaleza. Às vezes nós estamos assim também, diante de uma fortaleza. A cidade de Jericó, ela é próximo de umas montanhas. Nós estivemos lá, fiz uma foto para dizer que eu estava, mas não tem muita coisa, porque aquela cidade ela foi amaldiçoada, e até no dia de hoje ela não foi reerguida. E a cidade de Jericó, naquela época, era uma das cidades mais imponentes, fortificadas, e existia um muro, irmãos, tão grande. Imagina um muro tão largo,
que as pessoas podiam morar em cima. Às vezes a gente pensa que o muro era um muro de 1 metro. Não, irmãos, Raabe, a prostituta, ela morava ali com seus parentes, não era pouca gente. Você viu aqui na Bíblia, nós lemos que a ordem era para matar todo mundo, com exceção de Raabe. E amados, aquele muro gigante, aquela cidade fazia parte da rota para que o povo alcançasse a promessa, fazia parte ali de onde o povo precisava alcançar. E agora, quando eles chegam diante de Jericó, eles observam uma muralha, eles observam algo muito fortificado, muito consolidado. Todos nós sabemos, Moisés, usado por Deus, ele manda 12 espias para olhar aquela terra, para espiar aquela terra, e eles voltam com relatório. Josué e Caleb, 2 voltam com relatório positivo, e os outros 10 com relatório negativo, com uma visão distorcida da promessa. E agora, eles estão ali de frente, e Deus colocou alguns princípios, eu quero que você anote no seu coração, em relação à queda de Jericó. A estratégia, primeiro princípio, a estratégia do invisível, quando o grito de fé, verdadeiramente, quando a nossa fé, quando a nossa persistência, quando a nossa obediência derruba muralha. Quem está em campanha aqui? Levanta a mão. Pastor, eu estou fazendo campanha aqui. Eu quero te dizer, em nome do Senhor Jesus, eu não sei qual é essa muralha, eu não sei o que tem se levantado aí, eu não sei se algo que parece, a muralha parecia impenetrável. Deus está dizendo contigo algo nessa tarde. Isso que parece impenetrável, isso que parece uma muralha gigante, aleluia, Deus está dizendo para alguém: eu estou trabalhando no mundo invisível. Não será a tua estratégia, mas será uma estratégia invisível da parte do Senhor, aleluia. O que Deus vai fazer, irmãos, eu quero te dizer, você que está orando por este casamento, você que está orando por essa situação financeira, Deus está dizendo para alguém: não será a tua estratégia, irmãos, não somos nós. A Bíblia diz que aos seus Ele dá enquanto dormem. Não te preocupa que é aos seus. Você é de Deus? Enquanto você dorme, Deus está trabalhando no mundo invisível. Enquanto você descansa, amanhã, quarta-feira, quando você acordar, aleluia, Deus já pode ter mudado este cenário, aleluia. Jericó é aquela primeira cidade, fortaleza, que precisava ser passada, mas Deus tinha uma estratégia, porque a estratégia, irmãos, aparentemente, seria falar: olha, vem cá os soldados, pega as espadas, pega os canhões, os arcos, e nós vamos lá, vamos derrubar essa... Irmãos, nós temos isso, nós temos a nossa própria ideia de como vai ser, mas eu sei que existem pessoas aqui que estão dizendo: pastor, eu não sei como vai ser. Irmãos, aquele povo também, o povo cansado, não tinha casa para morar. Você já imaginou dormir no deserto? Amanhã levanta acampamento, constrói acampamento, levanta acampamento. Aquele povo estava cansado, não tinha condições, irmãos. Mas diga para alguém: Deus tem uma estratégia. Diga isso para alguém. Seja profeta para alguém. Diga: olha, mas Deus tem uma estratégia. Por quê, pastor? Porque Deus não age conforme as nossas expectativas. Deus, ele tem a sua própria estratégia no mundo invisível, aleluia. Essa fortaleza então impenetrável, o verso de número 1 vai dizer: Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía. A fortaleza, muitas das vezes em nossa vida, irmãos, eu vou falar domingo sobre burnout, é o lançamento do meu livro, e como, irmãos, estudar para escrever esse livro, eu descobri coisas de crentes, cristãos, que tem fortaleza na sua mente. Qual é, pastor? Fortaleza do medo. Irmãos, existem muitos crentes que vêm aqui na igreja, que ora, que vem nos cultos, faz campanha, mas alguma coisa acontece, o coração fecha, a depressão vem, a ansiedade vem, e se fecha em si mesmo no medo.
Mas a palavra do Senhor diz que o verdadeiro amor, quem ama Jesus aqui? A palavra do Senhor diz que o verdadeiro amor lança fora todo o... Em nome de Jesus, levante a mão para o céu, porque eu não sei se lá naquela casa tem alguém com medo, eu não sei se ainda nessa família, ou se você está sentindo algo, ou Satanás está colocando medo, mas em nome de Jesus, todo medo cai por terra, toda fortaleza do medo cai por terra nessa tarde, aleluia. Fortaleza do medo, fortaleza das doenças. Eu não sei qual é a fortaleza, mas parece que você fala assim: pastor, eu oro, eu vi até domingo passado e comecei a jejuar. Quem viu essa mensagem do jejum lá e começou a jejuar, eu oro, mas parece que nada acontece. Irmãos, aparece, mas eu estou te dizendo que Deus trabalha no invisível e no tempo certo. Continua. Existem pessoas querendo parar, mas Deus está dizendo: meu filho, minha filha, continue. Por quê, pastor? Porque essas fortalezas, elas nos isolam. Fortaleza do medo, elas nos paralisam. Fortaleza da preocupação, irmãos, porque esse coração está inquieto. Deus está falando para você: por que você vive inquieto? Por acaso esse coração inquieto pode mudar a tua vida? Porque a Bíblia diz assim: porque andais ansiosos pelo que haver de comer, pelo que haver de beber. Olhai para as aves do céu, olhai para os lírios do campo, que não semeiam, eles não plantam, todavia, aleluia, o Senhor os sustenta, e nem o maior rei, tirando Jesus Cristo, Salomão, se vestiu como um deles, porque eu sustento, o Senhor está dizendo: eu sustento a ave do céu, eu sustento os lírios do campo, e eu também te sustento. Então não andeis ansiosos, em nome de Jesus. Levanta a sua mão. Toda fortaleza de preocupação, em nome de Jesus, cai por terra hoje, aleluia. Toda preocupação. Deus está arrancando preocupações hoje aqui. Calma, filho. Calma, minha filha. Aquele povo, irmãos, Josafá não precisou. Na guerra, se você for olhar o Velho Testamento e leia com calma, você vai ver que nessa guerra o povo não tinha que pelejar. Quem pelejava é o Senhor. Calma, essa fortaleza, você não vai ter que fazer nada, querido. É o Senhor que vai pelejar. É o Senhor. Está grande, pastor. Esse problema eu não consigo resolver. Às vezes a gente fala assim: essa doença nem o médico consegue resolver. Jericó é o símbolo de problemas que só Deus pode resolver. Jericó, e talvez isso que você esteja passando, é o símbolo da situação onde só a mão de Deus, uma fortaleza, um muro, sem ferramenta, sem britadeira, sem machado, mas Deus tinha uma promessa na vida daquele povo, e Ele é fiel para cumprir. Diga comigo: Deus é fiel para quebrar toda fortaleza. Segundo, Deus, Ele sempre vai usar uma estratégia inusitada, irmãos. Deus, Ele nos surpreende, aleluia. Vai te surpreender, não é da tua maneira, aleluia. Por isso, queridos, a palavra do Senhor no verso de 2 a 5 diz: e diz o Senhor a Josué: olha, eu tenho dado na tua mão Jericó. Você entendeu isso, irmãos? Quando Deus aparece a Josué e diz assim: olha, eu tenho dado a Jericó, eu tenho dado, calma, Josué, eu tenho dado Jericó nas tuas mãos. O milagre já tinha acontecido? Sim ou não, irmãos? Mas o Senhor, com os olhos dele, já tinha previsto, já tinha visto,
a vitória do povo de Deus. Sabe o que Deus está dizendo? Você ainda não enxergou, mas olha, eu já tenho dado nas tuas mãos, aleluia, eu já tenho colocado nas tuas mãos, meu filho. Irmãos, o que é isso? Deus, Ele primeiro, no mundo espiritual nós já recebemos. É por isso que o nosso coração não deve estar inquieto. Nós só precisamos, muitas das vezes, passar 6 dias, 6 meses ali com a arca, com a presença do Senhor. Nós só precisamos tirar tempo com a presença. A arca está ali. Mas os soldados estavam lá, mas a arca estava ali. O que Deus está dizendo: filho, meu filho, eu já provi, eu já entrei com a providência. Passa tempo com a arca, passa tempo com a minha presença. Aleluia. Isso é maravilhoso, irmãos. As armas de Deus, elas não são, irmãos, carnais, elas não são armas físicas. Lá em 2 Coríntios 10, 4 diz assim: porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruir o que, irmãos? Para destruir, diga comigo, fortalezas. Só Deus poderia derrubar as muralhas de Jericó. Só Deus pode intervir nessa situação. E no mundo espiritual, Ele já te disse: filho, filha, eu já entreguei nas tuas mãos. Aleluia. A estratégia, irmãos, de rodear, olha o que Deus fala. Vocês estão cansados, né? Mas antes da vitória, eu preciso deixar um legado. Vocês vão ter que rodear. Irmãos, pensa numa cidade grande. Você já pensou rodear Águas Claras? E carregando a arca ali no sol, 6 vezes durante 6 dias. Rodear, vai no primeiro dia. Todo mundo pegando sol e tomar água. E a presença lá. Às vezes, irmãos, quando nós estamos lutando por alguma coisa, existe o sol, existe sede, existe alguém que se levanta, alguém que diz: olha, o que adianta você ser crente? O que adianta você não? Às vezes, irmãos, quando nós jejuamos, outro dia eu apareci magro aqui, aí o pessoal: nossa, pastor, o senhor está doente. Eu falei: não, irmãos, eu estou num propósito, não gosto de falar que eu estou fazendo jejum, não gosto, irmão, me sinto mal, eu já pego, né? A palavra do Senhor diz que quando a gente fala, a gente perde o nosso galardão, irmão. Mas é só você fazer jejum 2 dias, as pessoas começam: você está doente, vai fazer exame, está repreendido em nome de Jesus. Irmãos, e quando nós estamos fazendo as 6 voltas da nossa vida com a presença de Deus, nós estamos tirando junto com a arca lá. O que importa é que a arca está próxima. Deus está dizendo: o que importa? Você está ouvindo vozes, você está no deserto, você está de frente para uma muralha, mas Deus está dizendo: a arca tem que ir junto. A presença de Deus vai junto com você. Aleluia. E aí eu falei para vocês que piora, né? No 7º dia, o que eles precisaram fazer, irmãos? Quantas voltas? No 7º dia. O que é o 7? Eu já expliquei aqui. 7 é o número da plenitude. No 7º dia estava pleno o mundo, o universo. Então na simbologia cristã, o 7º era pleno. Então Deus estava falando: olha, agora que vocês estavam passando tempo com a minha presença, vocês suportaram sede, vocês suportaram Brasília numa seca, mas vocês estavam lá na tarde de milagres. Agora chegou o tempo da plenitude. Aleluia. Agora chegou o tempo. Mas hoje vocês vão fazer diferente. Hoje Deus está falando: eu quero um jejum maior, eu quero uma oração maior. Irmãos, perto da plenitude, Deus está falando com alguém aqui. Deixa do jeito que estava. Perto da plenitude, eu preciso muitas das vezes de algo a mais. E aquele povo, irmão, mais uma vez, irmãos, isso aqui é inusitado, sim ou não? Você rodear e sem saber, irmãos, o crente não precisa ver
para crer. Eu não preciso ver. Eu acredito na palavra de Deus. Se a palavra de Deus dissesse que foi Jonas que engoliu a baleia, irmãos, eu estava acreditando aqui. Pastor, se alienado, não. Eu sei que essa palavra tem poder. Ela é viva, querido. E se Deus falou, Josué, no 7º dia vai acontecer algo. Vocês vão rodear, vocês vão dar um grito e as muralhas vão cair. Aleluia. Então diga comigo, obediência. Ainda que a estratégia não faça sentido. Deus mandou você jejuar. Você já é magrinho. Olha a Dani ali, ó. Tinha 100 quilos, agora não está nem 50 quilos. Deixa eu jejuar, bichinha. Ainda que muitas das vezes não faça sentido. Às vezes, irmãos, as pessoas nos chamam de fanático. O que você está fazendo no monte? Os advogados amigos meus ficam loucos quando eu vou, eu tenho que ir embora, Águas Claras é um engarrafamento, eu ainda vou no monte. Ei, o que é esse negócio de monte? Eu falo, não, eu vou orar no lugar isolado. Não acredito. Você, rapaz, vai se meter no meio do mato, que um escorpião. Eu falei, querido, você não sabe. Você não sabe o que é meu combustível. Você não sabe o que é você orar e você sair. É melhor você estar orando que fazer a maior audiência e ganhar o melhor processo na sua vida. Então pode ser inusitado, mas a obediência, ela vai te levar a Canaã. Você está entendendo isso? A obediência vai te levar a Canaã. Obediência, diga comigo, obediência é incondicional. Aleluia. Deus quer uma obediência nossa, amados. O verso 14 fala assim, Josué, pois, chamou o sacerdote e disse, levai a arca da aliança. Assim a arca do Senhor rodeou a cidade. E eles começaram, durante 6 dias, nada aconteceu visualmente. Durante 6 dias, eu não sei se você está 6 anos, 6 meses, 6 horas, 6 dias. A obediência persistente, antes de qualquer resultado, é um ato de fé que enfraquece o inimigo, mas fortalece a nossa confiança no Senhor. Aleluia. Esse é um ato de fé, obediência. Pastor, eu estou há 6 dias rodeando a minha Jericó. Esse muro que se levantou, essa doença. Pastor, só Deus sabe. Eu estou com meu marido longe da igreja, meus filhos usando droga. Eu estou com uma situação aqui de câncer, cisto, sangramento. Essa é a minha Jericó. Deus está dizendo, levanta a sua mão, continue obedecendo, continue servo, serva, continue clamando ao Senhor. Se a arca está presente, a doença vai cair por terra. Se a arca está presente, aleluia, continue rodeando, aleluia. Porque a arca estava no centro da marcha. Estava na frente o exército, a arca estava aqui e o povo estava aqui. Aleluia. Deus está dizendo para você, a arca tem que estar no centro, a presença tem que estar no centro. Mas no verso 16, lá no verso 15, o verso 20, diz assim, sucedeu que ao 7º dia, Josué, depois que rodeou 6 vezes, agora imagina, irmão, você acordar, talvez seja hoje o teu dia, hoje pode ser o teu 7º dia. Quem entendeu isso? Eu vou repetir, quem não entendeu, porque ainda não leu essa passagem, vou resumir. Deus falou assim, olha, vocês vão rodear durante 6 dias, uma vez. No 7º dia, vocês vão dar quantas voltas? 7 voltas, 1, 2, 3, 4. Chegou o dia do 7º dia. Aquele povo acorda e fala, fulano, ei, missionária Vera, hoje é o dia. Aquela muralha do medo, aquela muralha da doença, aquela muralha que estava impedindo a nossa vitória, hoje é o dia. E aí? Sabe, irmãos, o dia que você parcelou aquela viagem, às vezes 12 vezes, aquela viagem de 12 meses e 7 dias, 12 meses pagando e 7 dias viajando. Isso é uma piada, tá, irmão? Pastor é ruim de fazer piada, né? Aquela viagem, quando você acorda, eu estou falando porque é assim lá em casa. Quando você acorda, criança, e a gente até evita de falar para a criança que vai viajar, porque elas não vão dormir, são ansiosos. Chegou o dia da viagem, e nós vamos lá ver o papai, ver a vovó, vamos lá tomar uma na praia, lá no Pará, e a gente acorda todo animado, né?
ou então aquele dia do casamento, o dia da promessa, o dia que você pegou aquela caneta e tomou posse naquele departamento lá público. Eu profetizo que está chegando o 7º dia na vida de muitas pessoas aqui, onde o médico vai dizer: você não precisa mais tomar esse remédio. Onde o advogado vai te ligar: olha, você acaba de ganhar este processo. Onde o médico vai dizer assim: olha, eu te dou alta deste tratamento. Existem pessoas chegando. Existem pessoas chegando nesse 7º dia, aleluia. É o dia que você acorda feliz. Olha, hoje nós vamos caminhar, meu irmão. Hoje nós vamos pagar academia. É hoje começar. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Quando a promessa está perto, quando você está para assinar, irmãos, pode colocar para andar até 50, 70 vezes. Você vai com alegria. Se a arca, e a arca estava ainda aqui no 7º dia, se a arca está presente, você continua jejuando. Se a arca está presente, você continua orando, você continua. E aí, irmãos, 1, 2, aí falou: olha, quantas voltas nós já demos, David? Quantas voltas? 2, e vamos continuar, aleluia. 3, 4, 5, olha, já deu 7. Não, irmão, calma, tem muita gente ansiosa, né? Que já queria dar um grito na 5ª volta. Cuidado, irmãos. Deus prometeu 7 voltas. Enquanto isso, Deus está falando para alguém aqui: fique em silêncio. Aquele povo não saiu dali para dizer: olha, tem uma estratégia de Deus. Quem te viu passar na prova no deserto e não te avisou, quando me vê começa a cantar o hino da vingança. Se você cantar o hino da vingança, você perde a bênção. Deus falou assim: olha, 6 dias em silêncio. Às vezes nós estamos perdendo a bênção, porque a gente está estudando lá para o concurso e já está lá no Instagram: partiu Polícia Federal, partiu OAB, partiu Medicina. Irmãos, venha que você vai aprender a malícia das redes sociais. Toda quarta-feira tem sido um estudo maravilhoso. Amanhã, 20 horas. E a gente começa a falar: eu estou estudando para ser delegada. Tenho certeza que a irmã Vera, ela quando foi delegada número 1 em Brasília, delegada das delegadas, está aqui, servindo a Deus em pé ali, 3 horas em pé, em jejum. Ela não falou para alguém? Saiu falando? Tenho certeza, ela já me contou a história, o testemunho dela. Deus falou: silêncio. E todo mundo lá, em silêncio, né? Só entre o povo ali, né? Entre a nossa família a gente pode. E aquele povo, 1, 2, 3, 6. Irmãos, imagina a última volta. Agora vamos à última volta. A presença está aqui, a promessa está de pé. E te prepara, prepara aí. Aquece a garganta, aquece a voz, que nós vamos chegar na última volta. Aleluia. Deus está dizendo para alguém: aquece a voz, prepara, respira fundo. Você vai chegar até o tempo da plenitude. Você vai chegar no tempo oportuno. Calma, meu filho. Calma, minha filha. 7ª volta, aleluia. Deus falou assim: agora parem. Josué falou: olha, não é para vir aqui perto de mim, não é para ir para todo mundo para o monte, não. Parou, todo mundo, trombeta, e todos ficaram um de frente para o muro, todos eles, todo mundo de frente para o muro. Às vezes, irmãos, nós precisamos estufar o peito, nós precisamos olhar para o problema de frente, encher aqui a fé. E Josué falou: agora sim é o tempo, agora sim, abre a tua boca e dá um grito, aleluia. E o povo, A palavra do Senhor diz, irmãos, que aquele povo começou a gritar, e aquelas muralhas intransponíveis, aquelas muralhas
conhecidas no velho mundo, que as maiores muralhas daquele tempo, aquelas muralhas começaram a ruir, aquelas muralhas começaram a cair, pá, barulhos de muralhas caindo. Levanta, querido, fica de pé. Sabe por quê? Eu estou ouvindo barulho de muralha, aleluia, caindo. Eu estou ouvindo. Quem pode glorificar, dá um grito de vitória aí, crente. Existem muralhas, querido, nesse exato momento. Vem para cá, ministério de louvor. Existem muralhas nesse exato momento, caindo por terra. Mas Deus está dizendo em frente. Irmãos, a ordem não era para fazer assim, ó. Coloca a mão no ouvido, não. Existem situações que nós precisamos olhar de frente. Vem cá, o que está acontecendo? Às vezes é esse filho que está te desonrando, que está fumando lá dentro. Às vezes é esse filho que está chamando palavrão, que está te ameaçando te bater. É falar, olha, aqui, enquanto você estiver, eu sou teu pai, eu sou a tua mãe. Aqui dentro você não peca, aqui dentro você não faz. Às vezes Deus exige o quê? Um posicionamento. Diga comigo, um posicionamento. Às vezes tudo que Deus quer é um posicionamento. Aquele povo ficou de frente à muralha, acreditou no Senhor, persistiu e deu o grito. O grito foi o ponto, diga comigo, de ruptura entre a obediência natural e o milagre sobrenatural. Não foi um grito de medo, mas diga comigo, um grito de fé. Irmãos, às vezes nós precisamos, ainda bem que eu nasci na Assembleia de Deus, irmãos. Você já pensou se eu fosse presbiteriano, irmão? E eu gosto de gritar, irmão. A minha voz sempre está rouca. Eu estava lá na Argentina. Vem cá, Zenate. É bom que já estiver aí, já expulso. Estava lá na Argentina, o pastor de São Paulo estava lá. Sai em nome de Jesus. Sai em nome. E o demônio, pá, batendo. Obrigado. E aí, irmãos, eu pregava e estava a igreja cheia. E ali, o pastor lá de São Paulo, sai em nome de Jesus. Aí o pastor presidente falou, meu Deus. Eu estava finalizando a mensagem. E o demônio fazendo escândalo. Ali. E aí o povo argentino, irmão, ele não tem a nossa cultura aqui. Aí o pastor puxou aqui no meu terno. Pastor, o senhor pode ajudar? Pode ajudar? Eu, sai em nome de Jesus. Aí, irmãos, até o demônio se assustou. Aí saiu, caiu para lá junto com o pastor e a pastora que estava lá junto. E aí o pastor, obrigado, pastor. Eu falei, depois, se não sair agora, daqui a pouco eu vou lá e a gente expulsa novamente. Eu falei, pastor, me perdoe, eu sou assim mesmo. Que ele falou assim, o brasileiro, eles são mais assim, mas na Argentina. E depois eu fui pedir desculpa ao pastor presidente lá da Argentina. Ele falou, pastor, é o nosso jeito. Nós sabemos que às vezes, irmãos, Deus nos dá autoridade, a gente quer gritar, a gente quer, sai Satanás, irmãos, é autoridade. Quantas vezes eu olho na Bíblia, quando eu olho aqui, irmãos, foi uma declaração, esse grito aqui, foi uma declaração de vitória. Às vezes tudo que nós precisamos é de uma declaração de vitória. A gente não expulsa demônio. Se você for numa autoridade militar, não vai falar assim, sentido? Não vai falar, irmão. Autoridade, exerce autoridade. Eu não sou nem militar, mas sentido, vamos agora para tal lugar. E Deus nos chama a exercer essa autoridade. As muralhas caíram de forma sobrenatural. O milagre, diga comigo, o milagre foi completo e instantâneo. Vira para alguém e profetiza, Vanderlei, o milagre será completo e instantâneo. Irmã Keise, eu sei que Deus está te recuperando dessa cirurgia, mas Ele manda te dizer, o milagre será completo e instantâneo, aleluia. O milagre será completo e instantâneo, aleluia.
Deus está dizendo para alguém aqui: o milagre será completo, instantâneo. Aleluia, aleluia, Deus. Diga comigo: armas espirituais. O que é que nós precisamos? Diga: obediência. Mesmo quando eu não entender, diga: mesmo quando eu não entender, a minha função é obedecer. Obedeça. Deus está dizendo para alguém: não desista. Persistência, diga: obediência e persistência. Continue orando, querido. Eu sei, eu faço esse culto aqui há 12 anos. Eu sei o que é Deus mudar a vida. Irmãos, pensa o que é 12 anos vendo casamento, pessoas passando em grandes concursos, Deus operando milagres, homens virando pastores, missionários sendo batizados no Espírito Santo, pessoas sendo curadas. 12 anos eu vejo isso. Mas eu só vejo na vida de quem persiste. 12 anos que eu vejo o irmão César ali, ó. E o irmão César já deu vários testemunhos. Deus está dizendo: vai ser sobrenatural e vai ser instantâneo, irmão César, aleluia. Diga: mas nunca. Diga: persistência, obediência, diga: e presença. Não adianta, irmãos, você sair gritando igual um maluco por aí, se você não tiver autoridade. E a autoridade só é adquirida através da comunhão. Aí vem a presença, a arca. Será que a arca está aí dentro dessa casa? Será que de manhã a arca está aí? Aleluia. E por fim, diga comigo: adoração e fé, para acreditar que não vai ser uma bomba, para acreditar que não vai ser um canhão. Muitos poderiam dizer: ah, Josué ficou louco, porque ele não pede para a gente pegar um martelo, uma marreta e a gente jogar nesse muro. Sabe por quê, irmãos? Porque arma humana nenhuma foi capaz de penetrar Jericó. Deus está dizendo para alguém: nem um médico resolveu, nem um advogado resolveu, nem um psicólogo, nem um psiquiatra, apesar de serem legítimos, mas eu tenho a arma certa, eu tenho o tempo certo para derrubar esta muralha. Levante a sua mão assim para o alto. Eu quero que vocês fechem os seus olhos agora, queridos. Eu falei que nós iríamos fazer um ato de fé. E eu não sei, eu vou falar alguns aqui que Deus colocou no meu coração, mas pode não ser o que você está passando. Mas nós vamos fazer um ato profético. Nós vamos dar um grito de fé. Deus está aqui, a presença está aqui, a arca, a fé, a persistência, a oração. A arca está no meio, o Senhor está passeando aqui no nosso meio, aleluia. Então, queridos, nós vamos dizer assim, ó, diga assim comigo, diga: medo, doença, diga fortaleza, ansiedade, diagnóstico, preocupação, diga esgotamento, em nome de Jesus. Diga: toda fortaleza. Agora você vai dar um grito: sai, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus, sai. Agora, Pai, nós repreendemos toda a depressão, toda a arma forjada, toda a fortaleza. Eu não sei, agora você fala, querido, aquilo que você precisa. Pode dar um grito, o Ministério de Louvor louva, pode dar um grito aí, pode ter fé, não se preocupa com quem está ao teu lado, só você sabe aquilo que você precisa. Feche os seus olhos. Faz a nuvem descer, faz a água subir, e se Ele soprar, faz inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega o homem sem Deus e derrama o chão. O seu braço é capaz de parar um trovão. Este é o Deus dos deuses, meu irmão. Aleluia. Quando
Nós profetizamos, ninguém pode Senhor. parar. Rebeca. Quando manda mensagem, faz profeta entregar, profetizamos, faz Senhor. a nuvem descer, Toda aquela faz a água baixada, subir. bacia. E se ele soprar, Nós faz profetizamos inferno hoje, Senhor. explodir. Ele sempre resolve sem ter união. Pega o homem sem Deus e derrama o céu. O seu braço é capaz de parar o trovão. Esse é o Deus dos deuses, hoje cai por terra. Nós profetizamos a queda, Senhor, da maldição, a queda do medo, a queda da depressão, a queda da ansiedade. Aleluia, levante a sua mão, igreja. Diga assim: nós profetizamos a queda no mundo invisível de todas as muralhas contra a minha família, contra a minha casa. Hoje vai ter queda. Hoje nós profetizamos a queda dos muros, seja eles visíveis ou invisíveis. Cai por terra, Satanás. Jeová, Deus de paz, Deus de glória, Jeová.